A gente volta a falar das eleições municipais. O Instituto Datafolha divulgou a primeira pesquisa após o término do primeiro turno. O repórter Misael Mainetti de volta, acompanha quais os números da pesquisa, traz as informações para a gente. Misael. Boa noite de novo a você e a todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Vamos então aos dados da pesquisa. A gente tem primeiro a pesquisa estimulada, é aquela onde os eleitores recebem aí o nome dos candidatos. Neste caso, a gente tem Ricardo Nunes, do MDB, liderando com 55% das intenções de votos. Guilherme Boulos, do PSOL, 33%. Em branco, nulo ou nenhum, 10%. E não sabem responder, 2%. Seguimos agora também com a pesquisa espontânea, onde os eleitores, as pessoas que estão participando da pesquisa, não recebem nenhum nome. Ricardo Nunes continua liderando, ele, o candidato à reeleição pelo MDB, tem 41% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, 29%. Outras respostas, 4%, em branco, nulo ou nenhum, 10%, e não sabem responder, 2%. Também seguimos agora com mais uma pesquisa ainda realizada pela mesma instituição, a Datafolha, que fala sobre a rejeição dos candidatos. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece em primeiro lugar com 58% e Ricardo Nunes, do MDB, com 37%. Tiago? Pois é, os números do Datafolha, primeira pesquisa divulgada depois do primeiro turno. Bom trabalho para você, Misael. E só destacando, a pesquisa divulgada nesta quinta-feira foi feita presencialmente com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais aqui em São Paulo nos dias 8 e 9 de outubro. Margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, o nível de confiança de 95%. Bom, Dora Kramer, esmiuçando esses primeiros dados, que nós temos depois do primeiro turno, a diferença entre os dois candidatos chama a atenção de uma certa maneira e, claro, aqueles índices de que Nunes herda 84% dos votos de Marçal e Guilherme Boulos metade dos de Tabata. E também tem o fator da rejeição que a gente sempre destacou muito no primeiro turno. Dora? Olha, a diferença é maior do que na Paraná Pesquisas, tá? Aqui dá 22 pontos de diferença nas intenções de votos e quase 20, 18 ou 21, sou ruim de conta, na questão da rejeição. Isso em favor do Nunes, né? Por isso que eu falei lá no primeiro comentário, quando a gente falava da Paraná Pesquisa. A tarefa do Boulos é árdua, é muito difícil, porque essas pesquisas indicam também uma dianteira do Ricardo Nunes em todos os grupos, em todos os setores, em todas as faixas. Então, o Boulos está jogando, além do apoio do presidente Lula, também numa estratégia de desconstrução da imagem do prefeito Ricardo Nunes. Hoje ele deu uma entrevista na CBN, que seria um debate, mas o Ricardo Nunes não compareceu. Ele praticamente falou mais do Ricardo Nunes do que dele mesmo. E como ele pretende atender a todos os convites, talvez muitos deles sejam transformados em entrevistas. Ele vai ter grande espaço para falar, sabendo que amanhã, propaganda eleitoral que começa, os espaços são iguais. Pois é, e Vilela, a gente citou a rejeição. Esse é um outro ponto em que a tarefa do candidato Guilherme Boulos fica mais difícil ainda, né? Porque ele é mais rejeitado e chama atenção também os votos de quem optou por Tabata Amaral no primeiro turno, né? Só metade tem essa transmissão. E a outra metade vai para o prefeito? Exatamente. Muito se falava, já ainda no primeiro turno, que o eleitorado de Tabata Amaral ele não era um eleitorado automaticamente alinhado à esquerda. Havia uma parte do eleitorado que era um eleitorado mais ao centro e que, eventualmente, poderia, dentro de um segundo turno, migrar para Ricardo Nunes, o que fica bem demonstrado na pesquisa. 50% a 35% é algo que demonstra ali uma certa divisão no eleitorado. Diferentemente, por exemplo, de Pablo Marçal, que aí sim, o seu eleitorado esmagadoramente vai com Ricardo Nunes
e é justamente o candidato que teve, dos que não foram para o segundo turno, que teve o maior sucesso durante o primeiro turno, com 20 e tantos % dos votos do primeiro turno. Então, isso demonstra um fator bastante positivo para Ricardo Nunes, além daquilo que já foi colocado da questão da rejeição. O segundo turno, ele tem o contexto da rejeição muito forte, é a eleição do ante. E, nesse sentido, com a rejeição grande de Boulos, isso fica explicado o porquê desses números e dessa diferença de cerca de 20% que a pesquisa da Datafolha mostra entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Ô Dora, deixa eu te perguntar, a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro entrar mais na campanha de Ricardo Nunes, existe uma possibilidade sim ou não? E com esse desempenho dele nas pesquisas, talvez ele possa pensar duas vezes, já está praticamente avançando e talvez eu não faça muita diferença. Será que ele pode pensar assim ou não? Olha, não é bem ele que tem de pensar, e sim a campanha, né? Porque ele fez uma ligação com o Ricardo Nunes, se colocou à disposição. Oficialmente, a campanha do Ricardo Nunes diz que ele será bem-vindo e tal, mas extraoficialmente não é essa leitura. A pessoa ali, o cabo eleitoral, é o governador Tarcísio de Freitas. Há muita preocupação com a rejeição do ex-presidente Jair Bolsonaro e também a constatação de que se Ricardo Nunes não precisou até agora, e com esses números do ex-presidente Jair Bolsonaro, seria muito arriscado colocá-lo na campanha, porque poderia sim atrair a rejeição. E, Vilela, a ameaça que até foi feita na internet, porque o ex-presidente não apoiou Pablo Marçal, de que alguns eleitores poderiam migrar para Guilherme Boulos, mesmo com toda a diferença ideológica, pelo menos as pesquisas mostram que isso não aconteceu por enquanto, né? Se é que vai acontecer. Olha, eu duvido que isso aconteça em larga escala. É natural, talvez, naquele primeiro momento, naqueles primeiros dias, ali na chateação, o sujeito falar ali alguma coisa, falar, eu agora vou com o Boulos, eu isso e aquilo. Agora, analisando o perfil desse eleitor mais ideológico, o eleitor que foi Pablo Marçal, mas ali por um critério mais ideológico, é muito difícil, é praticamente impossível que esse eleitor vá com Guilherme Boulos. Talvez algum eleitor que tenha ido com Pablo Marçal, mas por conta de propostas, sem esse viés ideológico, ele até pode ser. Mas o eleitor de direita, o eleitor mais firme nesse sentido, não vai migrar para o oposto do aspecto ideológico, justamente por conta ali de uma birra ou de alguma questão política mal resolvida. Dora, a gente sabe que a política é sempre imprevisível, né? Mas nem tanto, né? Olha, eu concordo com o Vilela, acho que é isso mesmo. Acho mais fácil a pessoa não votar, o eleitor do Marçal, aquele revoltado e tal, mais fácil não votar do que votar no Boulos. E você vê, e o apelo, o Marçal se expôs, né? Porque ele foi para as redes, deu entrevista, não sei o quê, estimulando até um voto no Boulos, dizendo que o Boulos ia ganhar, dizendo que liberava o eleitorado dele, sabe? O eleitorado dele realmente está completamente liberado.